tarde, senhoras e senhores. Vocês sabem o que eu estava fazendo aqui? Eu estava tweetando para todos vocês mandarem as suas perguntas para o nosso entrevistado de hoje. E quem é o nosso entrevistado de hoje? Você vai perguntar. E eu vou te responder. Tiago Mendonça, boa tarde. Tudo bem, José Inácio? Melhor Olá agora. você. Olá vocês que gostam de automobilismo. Muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que você venha pela primeira vez e venha muitas outras depois também. E para quem não conhece o Tiago Mendonça, ele é jornalista esportivo especializado em automobilismo. Ele também é comentarista de Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan e autor desta linda obra que é a biografia de Ingo Hoffmann. E nesse exato momento está me ligando meu amigo Pedro Rodrigo, da Escola de Pilotagem Interlagos, que eu não poderia atender porque eu estou no ar. Meu caro Pedro Rodrigo, você que transmite sempre nosso programa pela Rádio High Speed Brasil, o meu abraço. Meus amigos, eu tenho muita honra em receber você aqui, porque você é o passaporte para muita gente conhecer uma história riquíssima, que é a história do Ingo. Como foi que você teve a ideia de fazer a biografia do Ingo Hoffmann? Na verdade, em 2008 eu era editor do Red Bulletin, que é o jornal da Red Bull que era distribuído nas etapas da Stock Car. E no final daquele ano de 2008 o Ingo estava para se aposentar e a gente fez uma matéria de capa com ele, era um perfil do Ingo Hoffmann. E durante a entrevista eu perguntei a ele se ele tinha o interesse e o objetivo de fazer um livro. Certo. Ele falou que naquele momento não, que era muito cedo e que ele preferia esperar. Mas aquela resposta nunca saiu da minha cabeça. Então eu continuei pensando, continuei pesquisando material, reunindo tudo que eu podia, entrevistas que eu já havia feito, pensando no futuro em fazer um livro. E em fevereiro do ano passado, eu achei essa matéria no meu computador. Fuçando, fazendo backup, eu achei essa matéria. E então eu falei, poxa, preciso ligar para o Ingo. E aí eu liguei para o Ingo e falei, Ingo, a gente conversou há 5 anos, eu tinha o objetivo de fazer a sua biografia, a gente fez aquela matéria no Bulletin, você disse que não era o momento, quer conversar agora? Aí ele falou, não, vamos conversar, pode vir. E eu fui na casa dele, em Vinhedo, né? Vinhedo, onde ele vive uma aposentadoria até agitada demais, né, para uma aposentadoria. E a gente conversou, eu levei para ele aquele livro do Ernesto Rodrigues, o Ayrton Era Revelado, para ele dar uma olhada, e só para ele ter de base do que é uma biografia reportagem, né, que não é aquela autobiografia, é um livro diferente. E do seu conceito também, tipo, você está levando para ele o conceito de uma boa obra, eu quero fazer algo nesse sentido. Exato. Sem sensacionalismos e sem aquela chapa branca, uma coisa analítica mesmo, né? Exato, queria fazer exatamente um livro reportagem, trazer isso para o Ingo, trazer a carreira do Ingo para as pessoas, mas de uma forma que não fosse ele narrando a história, porque é muito difícil, imagina o Ingo Hoffmann 12 vezes campeão de Stock Car, se autoelogiando, é inimaginável. Aquele ano eu fui fantástico, os outros foram até legais, mas eu estava ótimo. Ou se criticando, né? Conhecendo o Ingo Hoffmann, conhecendo a pessoa que ele é, humilde e até reservado, seria muito difícil ele fazer isso. Então eu já sabia disso, por isso que eu me coloquei para fazer a biografia. E a gente teve uma sinergia muito boa, a gente se entendeu muito bem, eu entendi o que ele gostaria de ter no livro dele, ele entendeu o que eu gostaria de fazer no meu livro. Então a gente se entendeu bem, ele viu todos os capítulos e assim, é uma biografia autorizada, aliás, recentemente a gente teve essa polêmica de autorizadas, não autorizadas. Que diga o Roberto Carlos. Pois é, e eu acho que assim, é possível, desde que o biografado seja uma pessoa esclarecida, como é o Ingo, fazer uma biografia autorizada, porque em nenhum momento o Ingo tirou uma ou outra crítica, uma ou outra... Para não falar disso. Exato, alguma coisa que não tenha corrido bem na carreira dele, por exemplo, a passagem pela Fittipaldi, tem algumas questões que foram responsabilidade dele, outras muitas não, mas algumas sim. Então ele nunca impôs nenhum limite, nenhum freio, pelo contrário, ele só colaborou. Inclusive quem fez a leitura final dos capítulos foi a Lígia Hoffmann, a filha dele, que me ajudou com... Que virou mãe recentemente? Exato, e que me ajudou com detalhes pessoais, por exemplo, tem uma passagem no capítulo 2 que mostra que o Ingo estava muito ansioso, no capítulo 1, perdão, que ele estava muito ansioso com a carreira dele na Europa, não sabia o que ia acontecer e que a esposa dele sabia disso porque ele travava os dentes, o maxilar quando dormia. Quando é que você vai arrancar isso do Ingo? Porque ele não sabe porque ele está dormindo, né, na verdade. Então, e nem dos amigos, de ninguém, só mesmo a família para passar. Então a colaboração dela foi inestimável, com os detalhes específicos.
muito interessante. E quem está em casa já pode mandar suas perguntas para o Thiago, aqui pelo nosso chat, nosso tradicional chat na AltV, altv.com.br/chat, ou mais fácil ainda, no Twitter, o @InácioF1, @InácioF1, você já manda a sua pergunta. Vejamos, bom, tem bastante gente aqui, Renato, Thalita, João, Joel, Danilo Ringon, muita gente aqui e muita gente, por favor, mandando pergunta também. Vejamos agora no Twitter se já há questões a respeito. Vamos ver, gente entrando. Bom, muita gente dizendo que já está ligado e está assistindo. Mas agora falta mandar a pergunta. Vamos lá. Então, enquanto eles não mandam, mando eu. O Ingo, quando ele já esteve aqui no nosso programa, e uma coisa que eu até estava comentando com você lá embaixo, ele é uma pessoa muito emocional. Se, por exemplo, ele pegou o trânsito vindo para cá, e aí quando a gente começou a falar do trânsito, ele ficou, não digo possuído, mas ele ficou nervoso de novo, como se estivesse no trânsito. E a mesma coisa quando ele lembrou da aposentadoria dele, que ele foi numa pole position e tal, ele se emocionou, ficou com os olhos marejados. Então, como foi conversar com ele, tirar as histórias dele, ele reviver? Foi muito emocional também? Foi. Na verdade, o Ingo, além de tudo isso que você falou, ele é também muito reservado, né? Sim. É difícil ele se abrir, é difícil ele contar as histórias, especialmente se ele não conhece a pessoa. Então, acho que o maior desafio foi ganhar o Ingo naquele início e ganhar a confiança dele, para que ele pudesse abrir as histórias. Depois disso... Isso só veio com a convivência. Só veio com a convivência, indo várias vezes. A gente tem mais de 25 horas de gravação com ele, ou seja, como se a gente... É um dia inteiro, mais do que um dia inteiro de conversa. Mas foi muito legal, e assim, ele confiou muito em mim, me passou muitas histórias, não teve nenhuma censura para nada. Ele sempre dizia, olha, eu não sei como é que você vai usar isso, mas eu vou te contar mesmo assim. E me contou todas as histórias, não me pediu off em nenhuma delas. E aquilo, mais uma vez, voltando naquilo que eu disse, uma biografia autorizada, se não for assim, fica difícil para o jornalista fazer. Se ele não tiver essa liberdade de ouvir e saber ter o bom senso de como trabalhar as histórias, fica difícil. Agora, talvez o momento mais emocional dele tenha sido exatamente a questão da família, né? Toda vez que ele se referia à família, toda vez que ele se referia ao fato de ter voltado ao Brasil para correr de Stock Car, financeiramente quebrado, porque a família investiu todo o patrimônio que podia para ajudá-lo a chegar à Fórmula 1, e ele chegou, não deu certo, voltou com uma mão na frente e outra atrás. Então, sempre que ele se referia a isso, ao pai dele, ao esforço que o pai dele teve para que ele pudesse ir para a Europa, ele se emocionava bastante. Então, foram detalhes assim, eu fui um privilegiado de poder ouvir do Ingo Hoffmann isso durante um ano inteiro de entrevistas, e tudo que eu fiz nesse livro foi para levar aquelas minhas tardes lá em Vinhedo para o livro, para que o leitor vá para lá também comigo, que viaje no tempo e que vá comigo para essas entrevistas, que eu acho que foi muito legal. E é uma coisa que eu estava falando também para você, e eu falo para você que está em casa também, eu estou lendo o livro, esse daqui que está aqui atrás, vai cair esse daqui, não, porque ele vai segurar. Mas eu já estou na metade do livro que eu comecei a ler segunda-feira, veja só, de tão gostoso que é ler o livro. Aí você fala, mas livro fácil você lê em 2, 3 livros, só que você quer curtir o livro. Aí quando você chega na metade, você fala, putz, daqui a pouco ele acaba, deixa eu curtir. Né? Mas enfim. Iago, você está me ouvindo? O pessoal está tendo problemas de assistir o nosso programa. Então está estabilizando, mas parece que tem, não sei se não está no ar o nosso programa. Enfim, vê aí o que está acontecendo tecnicamente, porque algumas pessoas estão assistindo, mas outras estão mandando mensagem que não está passando alguma outra coisa que eu não sei o que é. Mas então, Iago, aliás, por favor, já está resolvendo isso. Enquanto isso, eu continuo. E como foi aquela questão toda dos primeiros patrocínios, que foi inclusive uma empresa que o pai trabalhava, né? O pai trabalhava para uma empresa, o carro inclusive da empresa também já entrou no cômputo da coisa. É uma coisa que a gente não vê muito mais hoje em dia, né? Os custos do automobilismo, você acha que mexeram muito em relação daquela época? Sem dúvida. Sem dúvida os custos mexeram e principalmente a mídia mudou. O Ingo recebeu um patrocínio do chefe do pai dele. O pai dele trabalhava na indústria de fitas Geomac, e o chefe do pai dele tinha uma empresa chamada Creditum, que era uma empresa financeira, e essa empresa resolveu investir no Ingo Hoffmann. Começou como um agrado ao pai dele.
O chefe fazendo um agrado ao reconhecimento pai. porque o pai não se Reconhecimento pelo recusava trabalho. qualquer tipo de benefício pelos serviços prestados. Exatamente. E aí, essa parceria ganhou força só porque o Ingo tinha muito espaço na mídia. Os jornais davam muito. A Folha de São Paulo saía com uma página de automobilismo, o Estadão saía com uma página de automobilismo. Hoje isso é impensável, mesmo com Fórmula 1. No fim de semana, eu vou te dar um exemplo. Sábado e domingo não veio uma nota sobre Fórmula 1. Em fim de semana de GP da Malásia. Não tinha nada de Fórmula 1 no Estadão. Não tinha nada. Eles enfim, dispensaram o Lívio Oríquio, que inclusive esteve aqui no nosso programa no começo do ano, e ficou um grande buraco no lugar. Segunda-feira aí tinha já o resultado da corrida para falaram, mas aquele trabalho aos poucos, eu lembro, não sou idoso, longe disso, mas eu lembro quando tinha coisas sobre Fórmula 3, sobre kart, sobre a Stock Car, com foto. Hoje em dia, quando tem Stock Car, é uma notinha, Kaká faz pole, pronto, não sei o quê, Barrichello se classifica em terceiro, segundo, e assim, tudo notinha de rodapé quando há. Você acha que hoje em dia a situação está assim por causa da Copa, por exemplo, ou simplesmente a Copa só acelerou um processo de desautomobilização brasileira? Não, eu vou ser um pouco duro aqui, talvez, no que eu vou dizer, mas vamos lá, contundência. Eu acho que falta visão jornalística mesmo para os jornais hoje de São Paulo, Folha de São Paulo e Estadão. Não podem ignorar, hoje o Brasil é o país de maior audiência da Fórmula 1 no mundo, e inclusive em porcentagem, é uma porcentagem alta de pessoas que assistem a Fórmula 1. Você amanhecer no domingo do GP da Malásia, tudo bem que você teria que dar uma matéria fria, porque o fechamento não permitiria. Mas o Lívio fazia isso. Exatamente. E muito bem. E você não apresentar isso, tendo patrocinadores de peso também que entram no jornal, que estão envolvidos com Fórmula 1, a própria Petrobras, agora a brasileira Petrobras está envolvida, quer dizer, é você ignorar, tanto comercialmente quanto jornalisticamente, a importância da Fórmula 1. E o automobilismo brasileiro, a mesma coisa. Eu garanto que tem muita gente interessada em ler sobre a Stock Car, sobre as categorias nacionais, e os jornais não dão espaço. Então acho que falta um pouco de visão jornalística. Eu acho que os jornalistas hoje saem muito pouco da redação e eles não sabem o que se passa lá fora. Então é a TV ligada na Globo, é o futebol rolando e é isso que eles vão dar. Eles não vão a campo, eles não trabalham matérias especiais e acabam não tendo contato com o público, acabam não sabendo o que o público quer de informação, o que o público quer de material. E você, desculpe perguntar, você gosta de futebol? Eu gosto sim, eu não acompanho tão regularmente assim, não tenho nenhum clube que eu torça, mas eu gosto de futebol, eu gosto de assistir bons jogos. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de futebol. Copa do Mundo, por exemplo, eu sempre... Copa do Mundo eu gosto, porque é farra, aquela coisa toda, Brasil, Zil, aquela coisa. Mas futebol, se me perguntar, se você quer que faça futebol, sei lá, um clássico, Barcelona e Corinthians. É um clássico um pouco raro de acontecer, mas enfim, times grandes juntos, ou uma corrida de roçadeira de grama. Uma corrida de roçadeira de grama, para mim, está muito melhor. Eu também, sem dúvida alguma. Enfim, mas são essas coisas da vida. Outra questão sobre o Ingo, a biografia do Ingo. O fato dele ser alemão não deveria ter ajudado na carreira, pelo menos quando ele chegou na Europa, de alguma certa maneira? Ele tem um nome alemão, tem ascendência alemã. Não ajudou em nada? Ajudou. Tanto que quando ele correu pela equipe do Ron Dennis na Fórmula 2, a Project 4, ele ganhou o apoio da BMW. No primeiro ano ele não tinha o apoio da BMW e ao longo do ano ele ganhou o acordo e ganhou as pessoas da BMW exatamente por ser alemão, por falar alemão. A primeira temporada dele de Fórmula 2 foi com o Willi Kausen, que era que depois desandou. Deu muito problema, mas o Willi Kausen era alemão, o apoio da Ford que o Willi Kausen tinha era a Ford alemã, que dava esse apoio. Preparava com a Hart, né? Exatamente. O Brian Hart que morreu agora há pouco tempo. Exatamente. Então tudo isso ajudou muito na carreira dele. Agora, ele não pôde se ajudar também porque ele foi levado até a Fórmula 1 pelos irmãos Fittipaldi. Tudo o que ele fez na carreira dele lá fora foi baseando o sonho dele em correr na Copersucar Fittipaldi.
Então, e ele caiu, tomou um tombo, né? Porque Sim. a Copersucar acabou não utilizando os serviços dele por muito tempo. Então ele ficou preso a isso. E quando isso acabou, já era tarde demais. Ele não tinha construído o nome que ele gostaria lá fora. Ele até diz que se sentia envergonhado de se oferecer para outra equipe de Fórmula 1, em função do retrospecto, 6 corridas em 2 anos. Então isso prejudicou muito. Não dava mais tempo de fazer nada e acabou por ali. Mas até por ser alemão também, por ter essa descendência alemã, ele fechou contratos interessantes com a BMW para correr lá fora de endurance, disputar 24 horas de Nürburgring. Até pouco tempo atrás ele também dava curso da BMW. Hoje Exatamente. Ele implantou o driver training da BMW no Brasil. Meu irmão fez um curso com ele. Tinha volta rápida em Interlagos e enfim, Exato. muita coisa. Outra coisa interessante sobre a história do Ingo, que foi abordada muito bem pelo seu livro, é a questão da troca do turismo para a Fórmula. Foi uma coisa muito meteórica, né? Ele correu... Na verdade, a carreira dele foi tudo muito rápido. Ele começou a correr de turismo aqui, com Fusca, depois com Brasília, depois já foi para Super V, aí já teve que ir para a Europa de Fórmula 3. Esse curto período de tempo, essa pouca experiência dele, você acha que foi um dos fatores que pesou para ele não ter acontecido lá fora? Foi muito. Ele, inclusive, reconhece isso. Ele chegou à Fórmula 1 em 3 anos e meio. É pouco até para os padrões atuais. Acho que o Sebastian Vettel, que é o recordista de tudo na Fórmula 1, de precocidade, chegou por aí também, com 3 anos e meio. Então é assustador até. Mas com quem por trás? Exatamente, com muito suporte, com equipe competitiva. Testes até dizer chega. Exato. Coisa, né? E o Ingo estreou na Fórmula 1, ele testou 2 vezes pela Copersucar e foi para o Grande Prêmio do Brasil. Com carro velho. Com carro velho, exatamente, sem muito suporte. Então, o fato de ter acontecido tudo muito rápido, sem dúvida, prejudicou. Quando ele deixou o Brasil em 1975 para correr na Fórmula 3 inglesa, em 74 para correr em 75, ele planejava 2 anos de Fórmula 3, 75 e 76. Ao final de 75, ele ganhou corrida por equipe privada. Sim. E o Wilsinho falou, não, é agora, você vai testar o Fórmula 1 e você vai correr o ano que vem. Então, quer dizer, ele teve 1 ano de Fórmula 3 na Europa antes de correr de Fórmula 1. Foi realmente bem curto o período que ele teve de preparo nisso. E aí quando chegou com um carro antigo, e aí teve aquela pressão enorme da imprensa por resultados do Emerson, afinal ele era bicampeão, tinha que sair da McLaren depois de ser vice, brigar pelo título novamente em 75, e aí em 76 chega lá, não acontece nada, e aí acabaram trocando todo o foco de preparo para o carro do Emerson, e ele ficou literalmente de escanteio, até não tinha mais atenção. E é interessante isso porque é um tempo que a Fórmula 1 podia ser isso. Podia ficar com um carro só por equipe, né? Exato. Hoje isso é impensável. Embora haja, talvez, em alguma outra equipe, em algum outro momento da história recente, um favoritismo a um, agora, literalmente, não precisa de outro carro, não, deixa só o Schumacher correndo aqui, e a gente deixa lá o outro, tá aqui, olha, vai brincar de triciclo. Isso é impensável na Fórmula 1 de hoje, né? Mas pode ter certeza que tem equipes ali que gostariam de ter um carro só, viu? Na verdade, tem equipes que gostariam de ter meio carro, né? Que é só o que elas conseguem fazer, essas equipes do fundo do pelotão. É verdade, Marussia, Caterham. Aliás, vamos falar também de Fórmula 1, vamos falar um pouco do GP da Malásia, que aconteceu esse fim de semana, vamos falar também sobre o GP do Bahrein, que acontece agora nesse próximo fim de semana, num horário bem mais interessante para todos nós. A corrida do Bahrein vai ser a meio-dia, porque vai ser de noite lá e aqui, portanto, um horário bem agradável, pré-almoço dominical, né? Ainda sobre o Ingo, que é um assunto fantástico. Depois disso, ele foi para a Copersucar, que teve todos aqueles problemas que a gente sabe, que a gente acompanhou. O Ricardo Dívila, projetista, esteve aqui no nosso programa já algumas vezes e falou bastante sobre isso. Mais tarde, inclusive, o Ricardo foi o responsável por um tal de Adrian Newey entrar na Fórmula 1. Exato. Tem várias histórias interessantes. Mas teve uma hora que o Ingo falou, chega, correr nesse esquema aqui de sempre com a corda no pescoço, não dá. O próprio Ron Dennis tentou fazer mudar de opinião quando ele veio correr aqui na Argentina, né? E aí quando o porquê que ele resolveu realmente, não, cheguei ao meu limite, porque daqui para frente eu não posso mais. Qual foi o turning point, a gota d'água para ele
desistir da carreira europeia? Foi sem dúvida descobrir que o projeto da Fittipaldi era uma miragem, pelo menos para ele, que a equipe não iria utilizar os serviços dele pelos próximos anos. E a grande questão era a seguinte: ele permaneceu 3 anos na Europa, batalhando patrocínio para a Fórmula 2, para continuar em atividade, para se preparar para a Fórmula 1, e nada disso teve serventia, porque a equipe não o utilizava. Não exerceu. Então, em 1978, ele teve um ano de Fórmula 2 inteiro com a equipe Project 4, e ele não foi chamado em nenhum momento pela Fittipaldi para correr. A Fittipaldi estava imersa numa crise terrível. O F5, que foi o carro de 77 e 78, vinha muito mal, então a equipe não tinha condições de oferecer mais uma oportunidade ao Ingo, e ele sentiu que ele não deveria permanecer lá, exatamente por isso, porque a Fittipaldi não tinha um futuro muito claro, as outras equipes não o olhavam com bons olhos porque ele não havia feito nada na Fórmula 1, porque não teve chance. Então, quer dizer, depois de 2 anos de Fórmula 1, ele era tido como inexperiente, exatamente porque ele não teve a oportunidade de andar com Fórmula 1. Então, nesse sentido, ele disse, olha, eu só vou gastar dinheiro, só vou me estressar para ficar na Europa. E ele nunca foi de uma família de muitas posses, então ele disse, olha, eu tenho uma família, estou casado e vou voltar para o Brasil para tentar me profissionalizar. Ele já sabia que isso era possível, embora fosse muito difícil, porque ele sabia que o Paulo Gomes, por exemplo, conseguia bons patrocínios, corria no Brasil e conseguia viver disso. Viver de piloto. Viver de piloto no Brasil. Então ele voltou. Na verdade ele queria andar na Super V, na Fórmula Super V, não deu certo. Ele foi encaminhado para Stock Car, que ele foi muito a contragosto, não era o que ele queria para a vida dele naquele momento, mas que no fim ele conseguiu se estabelecer. Então, parece que o turning point foi esse. Bem na Stock, né? Foi. Acho que deu mais ou algumas menos coisas. Bem. Ele não pode se queixar muito, né? Teve uma carreira mais ou menos lá na Stock Car. Vejamos se há perguntas aqui no nosso Twitter, no nosso Facebook. Vamos ver no Twitter primeiro. Aqui está. Pergunto para você. Quem pergunta para você é o Renato. Bom, a primeira pergunta assim de cunho pessoal, que eu não faço ideia. Não sei se quem escreveu. Tem uma tal de Paula que pergunta se você é casado ou solteiro. Não, estou solteiro. Olha aí, olha só, hein, Tiago. Outra pergunta que fazem para você, e quem está fazendo aqui é o Renato, se você já pensa em fazer outra biografia de outro piloto brasileiro. Acabou de lançar um já. Não, ainda não. Eu estou curtindo ainda o lançamento do Ingo, espero o feedback das pessoas, de vocês que... Ele já fez a noite de autógrafos aqui em São Paulo? Já. E vai fazer em outros lugares também? Ainda não está definido, a gente depende da demanda e do interesse de cada praça para realizar uma outra noite de autógrafos. No Rio? No Rio, em Porto Alegre, a gente tem muitos pedidos, então é possível que ele faça sim outras sessões de autógrafos. O livro está chegando em todo o Brasil agora nessa próxima semana, ele já está à venda nas livrarias de Dizal, e inclusive na internet, no site da Dizal é possível comprar. E quanto está um livro? R$ 39,90. É verdade, eu comprei 4 e agora tenho 5 que eu vou sortear em um momento oportuno, quando a gente pensar numa estratégia bacana para sortear este livro aqui para vocês que estão em casa. Aqui está o livro do Ingo. E é bem bacana, olha, quem quiser saber, é um livro muito bacana. Aí você fala, pô, mas 39, 39 é bem menos que você paga para ir em qualquer balada, meu caro. Segundo, tem 415 páginas, fotos coloridas da história do Ingo, de toda a trajetória dele, desde o início, quando ele corria com a sua Brasília até a Stock Car, até atualmente, quando ele é instrutor da Mitsubishi, lá na pista de Velocitar, que aliás é uma pista fantástica, né? Então, realmente isso é um investimento, isso é a história do automobilismo brasileiro. E você, pela carreira dele, acaba sabendo de muitas coisas de outros nomes do automobilismo brasileiro. E aí você pode colocar todos os pilotos contemporâneos daí, você pode colocar a história da Fittipaldi, o Wilsinho, o próprio Emerson, você pode colocar o Guaraná, né? Aliás, ele não podia ter uma biografia dele também, porque o Guaraná Menezes é um dos grandes pilotos que vale realmente a gente se aprofundar. O Jambalda já esteve aqui também, o Bird também aparece aqui, tantas histórias interessantes que você acaba
pegando exatamente porque ele é um dos pontos centrais do nosso automobilismo. E nomes até do exterior, né? Nomes estrangeiros. Por exemplo, a história do Ingo tem um pedaço ali com a história da rivalidade do Hunt com o Lauda, porque a decisão, inclusive isso está relatado no livro, a decisão do Emerson de deixar a McLaren para ir para a Copersucar não foi por causa do Ingo, claro, mas foi depois de assistir a um teste do Ingo em que o Ingo foi muito bem. Então o que todo mundo dizia é, poxa, se o Ingo conseguiu virar esse tempo com o carro da Copersucar, eu que sou bicampeão então, bicampeão do mundo, o melhor piloto da época, poderia fazer ainda melhor. E isso abriu a vaga na McLaren para o James Hunt, enfim. O James Hunt brigou com o Ingo em 1977, depois de ser campeão mundial, e essa história também está relatada no livro. Então, quer dizer, não é só o Ingo, é uma história do automobilismo brasileiro, do automobilismo internacional, tendo a carreira dele como pano de fundo. Que interessante. E você também é comentarista de automobilismo na Rádio Jovem Pan. Também. E quem me pergunta aqui, Ana Rosa pergunta, quando a Jovem Pan vai voltar a transmitir a Fórmula 1? Está em tratativas. O mais cedo possível, eu espero. Na verdade, a direção da Jovem Pan tem uma conversa com a FOM, que detém os direitos de transmissão da Fórmula 1. Exatamente. E, na verdade, eles não chegaram a um acordo. A Jovem Pan achou que os valores não estão compatíveis com o momento que se vive. E nós, no momento, nós estamos fazendo um pós-corrida, que é o que faltava hoje, tanto na TV quanto no rádio, você não tem pós-corrida. Então, acabou a corrida, ligue na Jovem Pan, a gente ainda tem ali meia hora de discussão da corrida, de informações, exato, trazendo até a palavra dos pilotos, o que eles disseram no pódio, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum. E a nossa expectativa é que essa coisa se resolva e que a Jovem Pan volte a transmitir. Já aconteceu da Jovem Pan ficar uma temporada inteira sem fazer. Em 93 aconteceu essa mesma coisa e a Jovem Pan foi negociando, não chegaram a um acordo, passaram a transmitir de novo só em 94. Então, mas a minha expectativa é que a situação se resolva o mais breve possível. Amém. O que você achou do GP, da Malásia, de Fórmula 1? Não tivemos muitas disputas, tivemos a polêmica, não digo ordem, orientação de equipe da Williams para o Felipe Massa, domínio da Mercedes, sobretudo do Hamilton, né, nadando de braçada em cima do Rosberg. Então vamos compartimentar essas perguntas, que o pessoal já está perguntando aqui. O Hamilton sobrou em relação ao Rosberg. Você acha que ele estava inspiradíssimo ou o Rosberg que estava tranquilo porque tem uma margem de pontos confortável? Eu acho que isso é o natural. O Hamilton sobrar para cima do Rosberg é o natural. O Hamilton é mais piloto que o Rosberg. Acontece que no Grande Prêmio da Austrália ele teve problema e o Rosberg venceu. Mas eu acredito que em condições normais o Rosberg não consegue acompanhar o Hamilton nem em termos de corrida, nem em campeonato. O ano passado o Rosberg venceu 2 corridas, o Hamilton apenas uma, e no campeonato o Hamilton estava muito à frente. Então eu acho que para ganhar campeonato, para brigar por título, o Hamilton é muito mais piloto. O Rosberg melhorou muito, evoluiu demais, é um piloto competitivo hoje, muito competitivo, mas não para brigar por campeonato. Não tem a estrela do Hamilton. Eu acho que não. E a questão do equilíbrio mental do Hamilton, sempre é um dos fatores que mais preocupa, porque ele quando está tudo certinho, ninguém segura, mas ele briga com a namorada, aí ele pensa em fazer o novo visual de rapper dele, aí ele vai para os Estados Unidos com os amigos dele do showbiz, isso acaba tirando ele do objetivo maior, que é vencer corrida. Você acha que isso não pode ser um fator a favor do Rosberg esse ano? Sem dúvida. No ano passado, quando ele foi perguntado, Hamilton, você vai disputar o título de 2014? Ele disse, olha, eu não sei se eu vou estar na disputa, a Mercedes com certeza. E eu acho que isso é positivo, porque ele identifica que ele tem esses problemas. Ele sabe que ele não estava na melhor fase dele em 2013. Então isso já é um primeiro passo para melhorar. Sem dúvida, a questão psicológica, a questão mental dele pesa muito contra ele. Já pesou em 2008, já pesou em outros anos e continua pesando. Mas ele parece mais maduro, ele parece mais tranquilo. O término do relacionamento dele, que ganhou a mídia até por influenciar demais na pista também, pode beneficiar, ele pode estar mais tranquilo agora. Então eu acredito que o Hamilton esteja num ano diferente do que foram esses últimos.
Tomara que ele consiga aproveitar essa fase inicial. Segunda pergunta, você viu o Helmut Marko dizendo que se a Renault não reagir em 2, 3 meses, eles vão trocar a Renault. Mas vão trocar por quem? Exatamente. Porque Ferrari, certamente eles não vão querer trocar, porque a Ferrari é rival e talvez nem dê para eles. A Mercedes não vai ser louca de dar o motor para um cara que costuma fazer carros melhores do que os deles. Ele vai trocar pelo quê? Longe de querer. Bravata? Exatamente. É bravata ou eles vão comprar Cosworth e investir $1 trilhão e conseguir fazer em 6 meses o que todas as outras não fizeram em 2, 3 anos? É um grande blefe, né, na verdade. E eles, inclusive, falaram de deixar a Fórmula 1 esse daí foi o Dietrich não falou. melhorassem. Agora, a questão dos motores... 4 últimos títulos, aí a coisa não sai bem do jeito dele. Vamos embora, não gosto disso. É aquela coisa do dono da bola no campinho de pelada, né? O time Exato. dele começa a perder, ele pega a bola e vai embora. Mas a questão da Red Bull, fala-se muito da parceria da Red Bull com a Volkswagen, né? A Volkswagen há muitos anos namora. A Fórmula 1 nunca teve coragem de entrar, mas é uma possibilidade de futuro, quem sabe. Mas no momento não tem o que fazer. A Renault é competentíssima, fez os motores campeões do mundo nos últimos anos, já teve uma fase vencedora com a Williams. Não dá para questionar o trabalho da Renault. É claro que em um ano você erra, todo mundo erra. McLaren errou, Ferrari errou, todo mundo tem... Ferrari só erra, né? Ferrari só erra, constantemente tem errado. Todo ano eles começam correndo atrás de prejuízo, é impressionante. E o Alonso já é terceiro no campeonato, hein? Pois é, não, e não foi no pódio até agora. Exatamente. E não foi pro pódio até agora. Aliás, isso emendando com essa pergunta, você acha que, se a gente for pensar, desde que o Alonso chegou na Ferrari, em nenhum momento a Ferrari teve o melhor carro. Em nenhum momento o carro da Ferrari era o melhor. Ele teve alguns momentos que começou bem, por exemplo, do ano passado eles começaram bem o primeiro terço do campeonato, depois foi só ladeira abaixo. E aí nem pódio eles faziam mais. Você acha que é uma questão de gestão? Você acha que é o Domenicali uma das possíveis explicações para essa constante mediocridade e acomodação? Não, a gente está sempre correndo atrás. Eles nunca estão com o papel da liderança? Sem dúvida alguma, o Domenicali tem uma participação grande nisso, uma responsabilidade grande nisso. E o Alonso também. O Alonso é um piloto que está aí brigando sempre por títulos, mas que não enxerga que a Ferrari, por exemplo, antes do Schumacher era uma bagunça e que o Schumacher, como piloto, usou a força dele para reorganizar o time. Não cobrando, não dando os chiliques que o Alonso dá de vez em quando, mas sim organizando a equipe. Então, o Alonso precisa entender isso, que ele tem um papel importante em reestruturar essa equipe, e a saída do Domenicali eu acho que é importante. Eu acho que esse ano... E quem entraria? Então, Ross Brown? Não sei o que a Ferrari faria. Mas tem gente que fala até em Briatore. Briatore eu acho que seria muito negativo. Seria temerário. Traria um peso muito grande, embora seja um cara que conhece corrida como poucos. Mas o Domenicali, a gestão dele tem sido muito ruim e eu acho que ele corre risco esse ano. Eu acho que ele pode dançar. Como o Martin Whitmer, acho que está até hoje numa catacumba amarrada. Ninguém sabe o que é feito dele, né? E era amigo do Ron Dennis. Né? Muito amigo. Pois é. Que a gente for pensar no caso do Whitmarsh, que era da McLaren, para quem não está acompanhando de perto, foi na gestão dele, em 2013, que tudo deu errado. A McLaren não chegou num pódio pela primeira vez desde 1980. Né? Contratou o Pérez, que não se mostrou aquilo que imaginava. Uma pessoa, não digo perturbada, mas uma pessoa difícil, de um trato difícil, uma pessoa refratária a novos inputs da equipe, que queria bater o button a todo custo, e isso tirava ele do norte, pelo que descreve, né? Uma pessoa às vezes um pouco arrogante. E aí, então, eles contrataram o piloto errado, erraram a mão no carro, no projeto, não reagiram ao longo do ano inteiro, e no final do ano passaram o recibo porque dispensaram. E tinham acabado de perder o Hamilton, né? Exato. Tinham acabado de perder o Hamilton. Então, é justificável a demissão do Martin Whitmer. Mas você sabe o que foi feito dele? Ele continua no grupo McLaren ainda, que em outra divisão? Continua sem lugar definido ainda. E eu acho que a questão do Pérez... remuneradas. Exatamente. Não foi um erro, não. Ele tinha uma vaga aberta na equipe dele e trouxe o nome mais quente do mercado. Esse era o Hülkenberg, poxa. Não, na época do Pérez, não. Porque o Pérez estava subindo, estava registrando pódios, estava andando muito bem. O Pérez era, inclusive, cotado para o lugar do Massa na Ferrari, né, em 2012.
Então, na minha opinião, o Pérez era o nome mais quente do mercado. Eu não entendi, inclusive, aliás, depois eu entendi, porque a Ferrari não contratou o Pérez. Ela fez um teste com ele com o Bianchi e percebeu que ele não era tudo aquilo que eles estavam vendo. O carro da Sauber é que era um assombro. Mas eu acho que não foi um grande erro, não. Na verdade, o que ficou ruim para ele foi a postura do Pérez dentro da equipe, nem tanto de desempenho. O Pérez era o piloto que eles tinham disponível. E se a gente for pensar até no terço final do campeonato, ele chegou a ficar melhor até do que o Button. Exato, e é um piloto abusado. Em Mônaco, ele começou a dar show e depois começou a fazer bobagem. Então, quer dizer, é um piloto que, se trabalhado, não é ruim, não. A gente criou uma imagem dele errada na Sauber, depois errada na McLaren. Errada para cima na Sauber, errada para baixo na McLaren. Exatamente, eu acho que ele não é nem aqui, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E esse ano ele está ombreando apenas o maior desafio dele, que é o Hülkenberg. Com e está apanhando, né? Tá apanhando. Vamos lembrar que a primeira... Bom, o Hülkenberg já fez 18 pontos, ele fez 1. Ok, na última corrida ele nem largou, né? Se a gente for pensar. Mas se a gente pensar em classificação, em treinos livres e tal, e na outra corrida onde os dois fizeram, ele está ficando para trás mesmo. O Hülkenberg é mais piloto. Inclusive você disse que a McLaren poderia ter puxado ele. Poderia de fato. Mas ele não vinha tendo resultados tão bons e ele tem problema da altura, né? Dizem até que o ano passado foi isso que impediu que ele negociasse com a McLaren. Não sei. Mas é o problema da altura dele. E a altura por causa do peso, né? Do peso também. E ano que vem muda o peso. Eles ganham 10 quilos de peso mínimo. Quem sabe isso põe ele de volta na disputa. É um pecado, né? ele ficar orbitando, né? Aí sem uma equipe forte, sem ter a chance de mostrar o trabalho dele. Acho que sim. 1,86, puxa vida. E o Massa tem 1,60 e alguma coisa. E o Hülkenberg pesa 74, 75 quilos e o Massa 59. É peso pena. O percentual de gordura deles é de atleta, né? De maratonista. O Jenson Button literalmente é maratonista. Exatamente. Né? Ele faz maratona, essas coisas. Mas os médicos entendidos estão dizendo que está um excesso essa questão da forma física. Eles não estão podendo se preparar adequadamente por questões de peso. Então eles não podem ter a massa muscular ideal, eles não podem ter o percentual de gordura mínimo que seria recomendável. Dizem que alguns pilotos um pouco mais altos já estariam pagando um preço um pouco mais caro na saúde do que deveria indicar. Infelizmente o esporte tem disso, né? A Fórmula 1 nunca teve, mas os outros esportes, o atletismo, né? Montoya, exato, nunca teve tanto isso. Mas os outros esportes sempre tiveram, sempre foram muito agressivos ao corpo. Então a Fórmula 1 está caminhando por esse lado também. Não é o ideal, claro, mas não é diferente do que a gente tem em outras modalidades também. E como é que você viu a ordem de equipe, o pedido, enfim, da Williams em relação ao Massa? O fato dele ter desobedecido? Um grande mico, na verdade, né? A Williams, escolher aquelas palavras. A Williams errou muito. Disso. A Williams errou em todas as ordens, porque pelo que se sabe, e isso está claro em qualquer box, que saiu também, você nunca prejudica o seu companheiro de equipe. Nunca. Então, se em algum momento, no início da corrida, o Bottas quisesse passar o Massa e tivesse ritmo para isso, ele ia passar, o Massa não ia dificultar e as coisas iam correr tudo bem. Final da corrida, igualmente. Se o Bottas chegasse no Massa e tentasse a ultrapassagem, não precisava de nenhuma ordem. O Massa não vai colocar em risco o resultado dele e do Bottas por uma briga por 7º lugar, sabendo que o companheiro está mais rápido. Isso é regra básica. Se o piloto não estiver disposto a fazer isso, ele não pode estar em equipe nenhuma. Só que a Williams se atrapalhou, meteu os pés pelas mãos, dando ordens que não são nem necessárias. São coisas óbvias que você precisa tomar cuidado. E eu tenho isso para mim. Se o Bottas chegasse no Massa, se o Bottas colocasse de lado, tentasse uma ultrapassagem, o Massa não ia dificultar. O Massa dificultou porque o Bottas não tinha ritmo. O Bottas não chegou no Massa. Chegou na última volta. Chegou na última volta quando a Williams já tinha dado a ordem para que eles não se atacassem mais. Ou seja, se ele não chegou no Massa, não chegaria no Button também, você tem razão. E a questão, pelo que a gente está lendo, né, sobre a questão da McLaren e da Williams terem ficado um pouco para trás na Malásia, é uma questão de pressão aerodinâmica. A Williams tem pouca pressão aerodinâmica na traseira do carro, com isso eles não têm boa tração nas saídas de curva, e aí quando chegam, embora tenham uma velocidade de final muito boa, como eles demoram mais para sair da curva, o adversário já abriu uma diferença que quando eles começam a alcançar já terminou a reta, então você não consegue chegar. E a McLaren também está com problema de pressão em curvas de alta.
Então, em outras palavras, em Melbourne, que era uma pista que não tinha tanta necessidade de uma eficiência aerodinâmica, as Williams e as McLaren mostraram um serviço melhor do que a gente viu na Malásia, onde a eficiência do carro e não tanto do motor falava bem alto. Vamos ver agora no Bahrein, que é uma pista que todo mundo conhecia muito bem, né? Você sabe se a Williams vai vir com novidades, vai vir com alguma atualização aerodinâmica? Eu sei que vai vir para as próximas, você sabe se já vai vir nessa? Não, tecnicamente não, mas é uma pista que o Massa sempre andou bem, né? Isso pode pesar favoravelmente. Ele já ganhou 2 corridas. Exatamente. Lá. Já ganhou 2 corridas lá nos tempos de Ferrari. E agora, ainda sobre a questão da Malásia, você acha que a síndrome de Mark Webber está atingindo Daniel Ricciardo? Ou teorias conspiratórias já começam a se mostrar minimamente justificáveis? Está faltando sorte, né, coitado? Ele se mostrou um piloto até mais rápido do que muita gente imaginava. Quando ele foi escolhido, não se via muita diferença dele para o Verne. Eram pilotos que eram equivalentes na Toro Rosso. Mas desde a corrida da Austrália ele vem mostrando um bom trabalho, um bom potencial. A Red Bull sempre foi a equipe que mais errou e a equipe que mais teve problemas técnicos. Isso mesmo nos anos em que o Vettel ganhava o campeonato. Sempre tinha uma quebra estranha, sempre tinha alguma coisa complicada. Então eu acho que a Red Bull ousa demais e acaba pagando por isso algumas vezes. Então eu acho que o Ricciardo vai se encontrar ao longo do ano ainda e vai andar sempre perto do Vettel, embora o Vettel vá dominar com certeza como fez com o Webber também. E o pessoal da Lotus, como ferrado eles estão? Tá complicado, mas eu fiquei feliz de ver o Grosjean terminando a prova. Pois é, eu não esperava que isso fosse acontecer não, mas a Lotus desde o final do ano passado, todo mundo já previa esse desastre, né? Exatamente. Eles perderam 100 funcionários. Exatamente, e dinheiro, né? Muito dinheiro, tudo bem, entrou o dinheiro do Maldonado, mas é uma equipe que não soube lidar depois do ano bom que teve com tudo que aconteceu. E a gente for acompanhar o histórico, nos últimos 3 anos eles acumularam dívidas enormes. Todos os anos eles dão prejuízos, um maior do que o outro. E no ano passado eles perderam apenas o seu piloto principal, eles perderam apenas o seu projetista principal, o seu chefe de aerodinâmica, o seu chefe de equipe, que era o Bouyer, que está na McLaren. E eles perderam um monte de outros técnicos gabaritados. Não é que eles perderam a moça da cozinha ou o rapaz que dá lustre no vidro do carro. Não é isso. Eles perderam o pessoal pensante mesmo para as rivais. Então, é uma equipe que nasceu... o carro desse ano nasceu com um monte de gente abandonando o projeto ao longo do trabalho, com gente querendo se familiarizar, entrando na função, provavelmente. Não estou dizendo que não é gente competente, mas gente que estava tentando se situar na nova posição, provavelmente, né? Sem tanto dinheiro para desenvolver o carro, e tanto é que atrasou. Eles vieram falando que não, que nós preferimos focar em outras coisas para estrear só no Bahrein os testes. O peru que era, eles não tiveram a competência de terminar a tempo e estão pagando pelo nosso viciado. Com 4 tentativas de corrida, só uma terminaram. Eu digo 4 porque foram 2 corridas com 2 pilotos, e só um terminou uma corrida, que foi o Grosjean, fora da zona de pontos. No ano passado eles já tinham ganhado a corrida. Então, aquela Lotus dos anos anteriores, eu acho que goodbye, né? Exatamente. E a tendência é piorar, se a gente for pensar, porque se eles não estavam conseguindo patrocínio, ok, como vai? Se eles não estavam conseguindo patrocínio, ganhando corrida, disputando atrás da Red Bull para ver quem era a maior força, e conseguindo, imagina agora que eles estão lá embaixo na rabeira, né? Não, eles estão perdidos, totalmente perdidos. Eu acho que a saída do Bouyer foi muito negativa para eles, era um profissional e foi por inadimplência, porque ele começou a trabalhar na semana seguinte. Exatamente. Senão teria aquele garden leave, sabe? Que você Exatamente. fica 6 meses. Então foi realmente por... A questão do Maldonado já chamou muita atenção. O Bouyer veio a público dizer que ele não era a favor da contratação do Maldonado. Então, ele foi chefe do Maldonado na GP2. Exatamente, sabe o que ele estava cuidando. Pois é. E a questão, a outra coisa que eu queria saber, bom, a gente já falou da Ferrari, que está sempre correndo atrás do prejuízo. A McLaren e a Williams estão com questões aerodinâmicas, mas vamos ver se reage. Mercedes sobrando. Você acha que no meio do ano a Mercedes, não a equipe, mas a fabricante, vai começar a regular alguma coisa para a McLaren por causa da Honda? Não, acho que não. Na verdade, isso já acontece em relação a informações técnicas, né?
A Mercedes, a McLaren não tem tantas informações técnicas quanto gostaria. Mas o motor eu acho que não vai ter nenhuma diferença de performance. O motor é o mesmo, vai continuar rendendo igual. Mas aqueles mapinhas da telemetria vão vir brancos. Tipo, olha aqui é o seu motor quando liga, espaço em branco. Aqui quando desliga, tá aqui a sua cronometragem. Eu acho que mais a questão de solucionar problemas pode ser difícil, porque as equipes, as fornecedoras de motores mantêm técnicos dentro das equipes para cuidar de tudo. Então é possível que você continue fornecendo motores para uma equipe sem passar informações para ela, porque são os seus técnicos que estão mexendo. Por exemplo, o Luciano Burti, quando foi contratado pela Ferrari para ser piloto de testes, ele foi contratado porque dentro da Prost, os técnicos da Ferrari mexiam com o motor e gostavam das informações que ele passava. Então é uma outra equipe dentro da McLaren, a equipe de da fornecedora de motores mexendo. Exatamente. De não tão saudosa a memória, né? Não, nem um pouco. Que coisa, era um azul lindo aquele carro, mas enfim, não andava. E dizem que na Fórmula 1 andar é uma das coisas importantes. Um pouco. Não sei se isso é muito verdade, mas enfim. E Fórmula Indy, o que você acha desse ano? O que você está esperando para esse ano? A volta de Montoya, bastante discreta até agora no GP de Baltimore, não, de São Petersburgo, agora na Flórida. Elinho em terceiro, Will Power em primeiro, Tony em sexto. Na sua primeira experiência com a Ganassi, como é que você vê a temporada 2014? Eu estou curioso para ver como é que os brasileiros vão desempenhar nesse ano, porque a gente tem 2 brasileiros em equipes de ponta, né? Isso é uma coisa que no automobilismo tem que ser valorizada. O Elinho mais um ano na Penske. Não, já está 15, né? Chegou perto do título ano passado, não conseguiu. O Tony, atual vencedor das 500 milhas, voltando a uma equipe de ponta, correndo pela Ganassi. Em relação ao Montoya, eu acho que eu tenho minhas desconfianças em relação ao desempenho dele. Eu acho que ele vai ser um Villeneuve quando voltou para a Sauber? Pois é, então, e tá voltando para a Indy também, né? Vai fazer as 500 milhas. Pois é. Eu falei, é quase um Walking Dead, né? Então, estão chamando todo mundo, Paul Tracy. Isso, Paul Tracy, se dependesse, ele estava até hoje. Exato. Eu tenho um pouco de desconfiança desse tipo de manobra de sair do carro de turismo para voltar para o carro de Fórmula, em circuitos ovais. A Indy não parece, mas ela é uma categoria muito difícil. Não é fácil o piloto fazer diferença ali. Então eu acho que se o carro da Penske estiver ok, o Montoya tem chance de brigar por vitórias, mas eu não colocaria o Montoya campeão da Indy de jeito nenhum. Eu não colocaria também, mais nesse ano de adaptação dele e tal. Stock Car, brasileiro de turismo, como é que você vê essas 2 temporadas de 2014 agora do seu início? Bom, a Stock Car passou muito tempo adormecida, né? Ela vinha com aquelas regras engessadas, aquele campeonato morno, a coisa não pegava. E esse ano, curiosamente, um ano de Copa do Mundo, a Vicara, a empresa promotora, resolveu fazer mudanças, despertou, e eu acho que isso foi muito positivo. A Stock Car estava numa curva muito perigosa. E agora ela inovou com a corrida de duplas, que foi um sucesso. O público não foi o que se esperava, mas foi bom, não foi ruim não. E a corrida na televisão foi interessante também, os pilotos estrangeiros, um pouco curta, a gente até conversava isso agora há pouco, mas os pilotos estrangeiros gostaram muito. A gente falava isso antes do programa, eu concordo com você, eu acho que os pilotos tinham que ter mais tempo, os pilotos estrangeiros tinham que ter mais tempo de corrida. O que aconteceu foi que a Stock Car determinou que a troca de pilotos seria na volta tal, e não pelo tempo. Então a gente teve um safety car longo que se estendeu demais, a volta tal foi lá para longe. Então os pilotos tiveram 15 minutos para guiar. No campeonato de GT, por exemplo, que eu fiz durante 3 anos, a troca era por tempo. Então se entrou um safety car e chegou aos 20 minutos, não tem problema, entra o piloto nos 20 minutos, porque assim você garante tempo de pista para os pilotos. Brasileiro de turismo? Brasileiro de turismo começou bem, é uma categoria que renovou a categoria de base da Stock Car. Ela corre junto, ela entregou esse ano para a Stock Car 3 pilotos que são revelações, né? Inclusive o vencedor? O vencedor Felipe Fraga, que saiu de lá, Gabriel Casagrande também. E vem mais um aí, que é o Guilherme Salas, que ganhou essas 2 corridas de abertura do campeonato. Não é. Mas ganhou as 2 corridas de abertura do campeonato. É uma categoria forte, que vem bem e que eu acho que vai cumprir o seu papel mais importante, que é de entregar pilotos de alto nível para a Stock Car, que está faltando. A Stock Car, hoje ela tem um grupo de ótimos pilotos, mas que está aí há muito tempo. Não há uma renovação.
E agora com o Brasileiro de Turismo isso está acontecendo. Maravilha. Chutômetro. 3 primeiros que vão... O pódio do GP do Bahrein de Fórmula 1 desse Poxa vida, hein? Nesse momento, mande nada, jogue os seus búzios. Vamos colocar Lewis Hamilton, em primeiro, Fernando Alonso e Felipe Massa. Fernando Alonso, acho que a Ferrari vai vir com novidades agora, né? Mas será que já vai reagir? Eu acho que reage sim, já não está tão longe e eu coloco esses 3 no pódio. Eu não tenho muita desconfiança em relação ao Red Bull. Williams... Terceiro lugar, estou apostando. E o Bottas? Bottas vai chegar em quarto, vai? Só para não deixar ele tão feliz assim. O Felipe Mota falou uma coisa que essa ordem da Williams foi errada, não sei o quê, mas o Massa conseguiria se livrar de tudo isso se ele tivesse uma posição significativamente melhor do que a do Bottas. Esse negócio de ficar largando sempre muito perto e ficar disputando posição perto, vai acontecer esse tipo de coisa. Se você fica lá em terceiro e o outro em sexto, não tem esse tipo de problema. Exatamente, essa discussão vai acabar no cronômetro, não tem coisa melhor para definir um primeiro piloto do que o cronômetro. Se o Massa andar muito rápido, acabou para o Bottas. E quem quer comprar o seu livro? Vamos corte aqui para o livro, que eu vou mostrar aqui o livro do autor. Quem quer comprar o livro, já acha onde mesmo? Você pode repetir? Já acha em algumas livrarias, por exemplo, o livro está à venda na Livraria da Vila do Shopping JK, aqui em São Paulo. Também está à venda nas livrarias de Sal, em todo o Brasil. Pode segurar. Já são algumas livrarias de sal em todo o Brasil que já vendem o livro. Pela internet? Pela internet também, desal.com.br, www.desal.com.br. E quem não encontrar nas livrarias ou na cidade pode comprar direto da editora. E aí tem um desconto aqui para quem está assistindo o programa. Quem disser que viu o programa tem um desconto de 20%. Só escrever para bruno@rleme.com.br. bruno@rleme.com.br. Fala com o Bruno, diz que viu o programa e compra direto da editora com 20% de desconto. E para quem quer saber, só por curiosidade, é a mesma editora do anuário da Fórmula 1 do Reginaldo Leme. Aliás, é a editora do Reginaldo Leme, o que é um atestado de qualidade ainda maior. Pessoal, eu queria que você deixasse agora os seus contatos. Você tem o seu Twitter? Tenho sim. O Twitter é o @Thiago Mendonça, sem H, sem H e sem cedilha. E o Thiago Mendonça também no Instagram, Facebook também Thiago Mendonça. Blog, site? Eu tenho um site, na verdade estou me dedicando menos do que eu gostaria a ele, mas é o www.thiagomendonça.com.br. Maravilha, muito obrigado pela sua presença. Espero que você volte aqui novamente. Até a próxima. Para falar sobre todos os outros assuntos e para você falar sobre o seu milionésimo livro vendido do Ingo Hoffmann, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos lá. E a todos vocês, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela participação. E semana que vem temos entrevistado especial aqui também, Chico Serra estará aqui no nosso programa. Tchau.